Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Que joia! Ufa, chegamos no último capítulo do livro de Levítico, hein? A gente começou a trabalhar em Levítico aqui em novembro, mais ou menos uns 6 meses que estamos debruçados sobre esse livro. Até que fim, falta 2 episódios para nós terminarmos. Que joia, né? Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos vendo Levítico, capítulo por capítulo, e a gente tá firmes aqui. Eu e você, a gente juntinho aprendendo mais do texto bíblico. Hoje a gente vai falar sobre manter votos, é o que diz esse capítulo. Aqui nós temos nesse apêndice aqui do livro, né? A gente tem um capítulo interessante sobre o cumprimento dos votos. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Veja que o entusiasmo religioso, às vezes, ele pode se expressar apropriadamente na dedicação de si mesmo, ou de até outra pessoa no templo, como Ana, né, entregou seu filho, né, Samuel, ou uma voz, uma habilidade, sei lá, um talento, um objeto. Isso acontecia muito, uma casa, um campo. E tal senso de obrigação especial, ele pode ser colocado sobre nós que nos sentimos constrangidos a dedicar algo a Deus. Mas pode ser altamente inconveniente, aqui no caso dos sacerdotes, receberem essas coisas. Como que eles faziam no tabernáculo? Como que eles iam receber isso? Então, era conveniente, em vez disso, que se oferecesse o equivalente em dinheiro. Então, eles começaram a traçar um valor. Se fosse um animal, valia tanto. Se fosse uma pessoa, valia tanto. Se fosse um objeto, valeria tanto. E aí começaram a estipular certos valores que seriam oferecidos no lugar do objeto, porque senão no tabernáculo não teria lugar para se colocar tanta oferta. Então veja que havia dízimos, havia primícias, havia os nazireus, aqueles que eram considerados como um voto ali também ao Senhor, e a margem além do dízimo é ampla o suficiente para fazer os votos especiais sem usurpar esse compromisso, que era 9/10 ou 4/5, conforme consideramos um dízimo único duplo, né, aqui, e na proporção judaica, em doações sistemáticas, e a fonte do qual os judeus extraíam os votos especiais. Então é bom oferecer algo a Deus em demonstração da nossa gratidão crescente. O Senhor nos deu tudo, afinal de contas, e pode exigir o que Ele quiser. Mas quando Ele é tão modesto em suas exigências, se nos é permitido expressar isso em adoração a Ele através de algo que ofertamos, não tem problema nenhum. Mas existe o problema da precipitação no voto, que é oferecer algo que não se pode cumprir. Jefité, por exemplo, lá no livro de Juízes, ele foi precipitado no seu voto. Saul, ele foi na guerra com os filisteus, ele quase insistiu para que Jonatas fosse morto porque ele havia feito um voto tolo. E quando Jonatas comeu mel ali na floresta, havia transgredido um voto que ele até mesmo desconhecia. Então nós não temos o direito de fazer promessas precipitadas a ninguém, muito menos a Deus. Há uma tentação de fazer votos liberais sob condição de receber certas bênçãos de Deus, fazer disso uma barganha, uma troca, e depois esquecer da sua parte, principalmente quando já recebe a bênção de Deus.
Então, vemos como ilustração o caso de Jacó. Quando ele estava indo com pressa em direção a Padã Arã por medo do seu irmão Esaú, ele fez uma promessa. Ele passou uma noite lá no Otávio, em Betel, onde Deus deu aquela visão reconfortante, mas ele, como era um enganador já na sua essência, ele poderia retornar penitentemente a Deus, subir nos degraus de uma escada de luz e comunhão e paz ali, como aquela visão que ele teve. E nesse êxtase ali, naquela manifestação, ele registra na calma luz da manhã um voto. Ele diz: se Deus estiver comigo e me guardar nesse caminho, leia lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Se Deus estiver comigo, me guardar nesse caminho que eu vou, me der pão para comer, roupa para vestir, para que eu venha novamente para aqui em paz, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi isso que ele falou. Agora eu te pergunto, Jacó manteve o seu voto? Certamente no momento em que ele retornar a Canaã, ele irá para Betel, erguerá o seu altar e cumprirá o seu voto? Nada desse gênero. Ele esqueceu tudo sobre isso e foi para Sucote, depois para Siquém, não foi até Diná, sua filha, e membros de sua família se tornaram idólatras. E Deus ordenou que ele fosse a Betel e cumprisse o voto. Então, o astuto e velho patriarca, ele foi levado a um senso de dever, Gênesis 35, capítulo 35, versículo 1 ao 7. Vamos então fazer votos com calma, sem pressa. Custe o que custar, não importa quão grande seja o sacrifício, nós vamos fazê-lo. A vida futura na qual esperamos entrar será tão completamente dedicada à glória de Deus que a distinção que precisamos fazer agora entre votos comuns e votos especiais será perdida completamente, pois o entusiasmo que leva a tais votos especiais agora fará com que a regra comum fará deles como que uma regra comum para sempre. Veja que havia votos singulares, capítulo 27, versículo 1 ao 25. O coração amoroso perguntará não apenas o que deve, mas o que pode ser feito. E os sacrifícios oferecidos nas chamas do amor a Deus são aceitáveis. 2 Crônicas 6:8. Estes são os princípios que fundamentam as leis relativas aos votos singulares. Está no elemento da separação, portanto, o sujeito do voto. Veja o nazireu, por exemplo, que vinha do hebraico consagrar, separar. Veja que provavelmente a oração de Jabez era da natureza de um voto singular. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. Paulo parece ter feito semelhante voto. Atos capítulo 18, versículo 18. Jesus era um nazireu separado em espírito. Bom, não da forma que os judeus entendiam. Ele não era nazireu como relatado em Números capítulo 6 na aparência. Nem havia feito esse voto, como alguns entendem erroneamente. Alguns fazem associação da palavra do hebraico nazireu com nazareno. Ele era nazareno, não porque havia nascido em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Mas os pais dele moraram em Nazaré. Então, como não havia sobrenomes naquela época de Jesus, ele foi chamado Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 11, versículo 19. O nazireu, que não tem nada a ver com nazareno, não entrava em uma casa onde houvesse um funeral, não bebia vinho, não cortava cabelo, e que mais? Como um voto de consagração e dedicação a Deus. No entanto, em espírito, Jesus era o grande antítipo de todos os antigos nazireus separados de Deus. Portanto, a sua morada em Nazaré estava na ordem da providência e no cumprimento da profecia que ele deveria ser chamado de Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Os verdadeiros cristãos, assim como Jesus, são separados no sentido da palavra de nazireu.
os discípulos de Jesus, que foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, também foram distinguidos como nazarenos. Atos capítulo 11, versículo 26, Atos capítulo 24, versículo 5, eles são chamados da seita dos nazarenos. Eles não parecem ter recusado esses títulos. Todos os cristãos, em seu batismo e em sua aceitação voluntária de Cristo, eles fazem votos sagrados. A lei prescreve que caso algo seja oferecido em sacrifício a Deus, não deve ser trocado, versículos 9 e 10. A razão parece ser que nesse caso é porque é considerado um tipo de Cristo e para ele não pode haver substituto. Mas se for impróprio para o sacrifício, aí se torna dos sacerdotes. Nesse caso, tornou-se um objeto de estimativa e do valor que o sacerdote lhe atribuiu. Não há recurso. Isso pressupõe que a sua avaliação ela seria justa, e isso certamente é verdade para o seu grande antitipo, que será o nosso juiz. De uma casa pode ser objeto de um voto singular também. Poderia. 1 Reis capítulo 15, versículo 15, fala que o santuário ele passou a ser o depositário de um grande tesouro, por causa de tanta coisa que era dedicada a Deus. Agora, as riquezas do Evangelho, no Novo Testamento, elas são diferentes, porque elas são principalmente espirituais. Um campo ele poderia ser objeto de um voto singular, poderia ser ofertado. E a estimativa da terra é pela quantidade de sementes semeadas nela, 50 ciclos por homer, versículo 16, essa medida aqui, que equivaleria em nossa forma de medir algo em torno de 600 gramas de prata, por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada, por exemplo. Mas a estimativa ela foi modificada com respeito à lei do jubileu, que a gente já viu em alguns episódios anteriores. Então os valores de todas as coisas terrenas, eles eram influenciados por sua relação, eles são influenciados por sua relação com as coisas celestiais. Se o proprietário quisesse resgatar o que prometeu a Deus, ele deveria acrescentar 1/5 ao valor estimado. Esta era uma regra geral ali na lei e foi instituída para desencorajar a inconstância em relação ao voto, ao serviço a Deus. Havia também um outro formato que é chamado aqui de devoção espontânea. Levítico capítulo 27, do versículo 1 ao 33, falam dessas relações entre Deus e seu povo, o povo antigo ali, e eram tão rígidas como às vezes se supõe. Elas não eram tão rígidas, não eram tão rígidas como às vezes nós supomos. Por quê? A lei de Deus, ela deixava um amplo espaço para a devoção espontânea. Entenda que sob a influência inspiradora de alguns sinais de misericórdia individuais ou coletivos ou nacionais, o israelita ele poderia dedicar algo a Deus. Foi e é a vontade de nosso Deus que favores especiais recebidos de suas mãos ou influências especiais operadas por seu Espírito em nosso coração sejam marcados por serviços opcionais e excepcionais de nossa parte. Nós podemos, quando assim, animados pela gratidão, por sua bondade, ou cheios de um senso de sua graça, nós podemos levar livre espontaneamente ao altar de nosso Senhor nossas posses, nosso tempo, nosso trabalho, nossos filhos, a quem podemos entregar a seu serviço em lugares distantes ou perigosos, nas missões, por exemplo, os missionários, qualquer coisa preciosa que não somos obrigados a dar, mas que voluntariamente, com alegria, nós colocamos aos seus pés. O israelita que fez um voto de pessoa, oferecia a alguém, ele redimiu o voto apresentando dinheiro de acordo com uma escala bem graduada, versículos 3 ao 8. Ou ele poderia resgatar um animal também, pagando em dinheiro igual ao seu valor estimado, juntamente com o 1/5 da parte adicionada, versículo 13. O mesmo acontecia com um pedaço de terra, versículo 19. E de maneira semelhante,
podemos resolver e nos comprometer a doar a nós mesmos, nossos bens, alguma coisa sagrada, específica. E podem surgir condições que tornem indesejável, mesmo impossível, ser concluído aquele voto, aquele trabalho. Aí, nesse caso, o nosso Senhor não nos considera apenas como por um cumprimento literal. O que Ele procura e certamente deveria receber de nossas mãos é algo equivalente de nós. Pelo menos com a mesma liberdade nós possamos expressar nossa gratidão e devoção. O essencial é preservar o espírito de nossa piedade e também manter uma boa medida de sua expressão mais adequada, seja qual for, a qualquer momento. Essa comutação aqui, essa troca de votos e dívidas apontava para a pena de Jeová, que embora defendesse que a lei ela não fosse quebrada, não fosse havia uma inviolabilidade da lei, ela não podia ser violada, e ainda assim ele proveria socorro à fraqueza do homem, porque ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Então esses vislumbres de amor aqui em meio aos trovões do Sinai, eles foram as promessas de uma revelação da natureza divina na qual o amor deveria predominar. Uma nova aliança que deveria incorporar em si tudo que era duradouro e divino no Antigo. Sob todos os regulamentos de Levítico está a promessa original da redenção. Aí é isso, tudo termina em Cristo, tá bom? Ele é a nossa redenção. Mas é interessante a gente conhecer como viviam ali o povo de Israel ali e o que tem ainda atualidade pra gente nos dias de hoje, tá bom? A gente se vê no próximo episódio pra gente concluir esse capítulo e esse livro de Levítico. Um abraço, até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.